Fala, meus nobres, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Meus irmãos, tem muita coisa acontecendo no nosso mundo. E agora, com muitas pessoas tendo acesso a uma câmera, coisa que hoje a maioria de nós acha normal, né? Já acostumamos com essa tecnologia. Se você voltar um pouquinho no passado, coisa de 30 anos, você vai ver que câmera era uma coisa muito exclusiva. E voltando um pouco mais antes ainda, simplesmente não tinha. Era uma coisa de imprensa, era uma coisa de quem trabalhava com aquilo. Um fotógrafo, por exemplo, era uma profissão bem remunerada, principalmente entre os anos 70 e 80, né? Mas essas coisas, quando nós nascemos, eu, por exemplo, sou de 84, já era um pouco mais acessível, né? E hoje banalizou, né? Você pega um celular, por exemplo, a menor coisa que ele faz é ligar, né? Ele é computador, ele é câmera, é filmadora, ele é tudo que você precisa, né? Literalmente. E a tendência é avançar mais e vir mais coisas ainda. Então, flagrantes que seriam muito difícil há alguns anos atrás, e é esse o meu ponto, talvez essas coisas sempre aconteceram. Simplesmente nós não tínhamos a quantidade de câmeras que tem hoje para fazer esses flagrantes que agora estão mais fáceis. Eu sou o Davi, seja muito bem-vindo ao canal Encarando Sobrenatural, e eu quero trazer aqui um dos vídeos que me deixou bem intrigado, sabe, família? Até porque existe, né, como você sabe, uma discussão até hoje sobre o formato da Terra. Arbitrariamente eles encerraram de novo, né, mais ou menos como era feito antigamente, que quem questionava a visão da Igreja Católica sobre o mundo era considerado um herege, era queimado, era enforcado e etc, né? Os caras inventaram um método de fazer isso hoje em dia moderno, né? Você é cancelado, você é barrado, né? Eu mesmo tenho as minhas discordâncias em vários pontos, mas eu jamais vou ser a favor de você encerrar um assunto porque você não gosta de ouvir o que as pessoas têm para falar contrário ao que você pensa. Eu sou radicalmente contra isso, né? Eu acho que se você quer proibir alguém de falar alguma coisa, desde que não seja realmente crime, né? É só uma maneira dela ver as coisas, é só uma maneira dela pensar, você quer tornar isso crime, acho que você já perdeu o debate, né? Acho que o seu argumento é fraco, a sua crença é fraca e por isso é que você quer silenciar os outros. Por exemplo, você vê a nossa visão cristã sobre entidades pagãs. Ah não, os cristãos não podem estar fazendo essa comparação não podem estar associando aos demônios, né? Então o argumento deles são fracos, né? O nosso é mais forte. Porque se precisa de uma lei, de uma martelada, para censurar algo que nós entendemos sobre alguma coisa, né? Precisa fazer pelo martelo da lei e não do debate, convencer as pessoas através do debate, então já perderam, né? Enfim, considerando isso, essa discussão, né, que o mundo não tem a forma que dizem que tem, que ele não é nada do que a gente pensa, né? Um pontinho, esses dias eu vi o pessoal chama Gordão do Foguete, mas acho que o nome dele é Sacane, e ele falando de um satélite que está ali perto de Marte e que viraram a câmera dele pro lado da Terra, né? E aí ele mostrava um pontinho que seria a Terra, né? Um pontinho insignificante no universo, e essa era a lógica, né? Às vezes a gente se acha, né? Os problemas daqui são tão grandes para nós mesmos, enquanto no universo nós somos apenas um pontinho. Essa é a visão moderna do mundo, né? E se é um fato, se tem as câmeras, se tem os satélites, por que impedir um debate saudável sobre esse formato? E já que eles têm a poderosa mídia e os cientistas ao seu favor, então é muito fácil, né, silenciar, desmascarar. Mas parece que os ilustres desconhecidos, né, conseguiram fazer pelo menos muitas pessoas questionarem, e isso eles começaram a achar ruim. Aí, reforçando um pouco essa teoria, eu vi esse vídeo aqui onde o dia e a noite estão juntas, né? Que no modelo atual que se acredita do planeta, né, esse modelo redondo, simplesmente não poderia acontecer. Porque se o mundo realmente gira, não é? E o Sol está bem longe, não teria essa possibilidade de uma parte ficar clara e outra ficar à noite, a não ser, né, que esse Sol realmente tivesse naquele modelo circulando em cima do planeta, né? Então eu achei bem interessante, né? Eu vou colocar aqui para você só para você ter essa noção, né? Veja aí, esse é o modelo atual, né? Você está vendo aí o Sol bem longe, e esse é o modelo que as pessoas estavam questionando e muitas acreditando nele, né? Veja no vídeo atual e faça a sua comparação. Noite e dia ao mesmo tempo. Pois é, meus irmãos, né? Contra fatos existem argumentos, talvez é por isso, né, que existe tanta censura sobre esse assunto. É capaz até da gente receber um carimbo da Wikipedia, espero que não aconteça, né? Mas se acontecer, vocês vão me dizer aí nos comentários.
Bom, o próximo vídeo tem a ver com diversas culturas, diversas lendas, inclusive com a religião cristã, né? Para quem não sabe, o arco-íris, que será o tema do nosso vídeo, a gente vai ver o tal final do arco-íris. Para os cristãos, ele seria a marca da aliança, né? Deus prometeu a Noé que jamais acabaria com o mundo de novo com o dilúvio, né? Jamais aconteceria aquele tanto de chuva para inundar o mundo, e a partir dali apareceu o arco-íris, né? Para mostrar sempre que Deus estivesse se aborrecendo com a humanidade, que apareceria, né, aquele arco-íris mostrando a promessa de Deus será sempre cumprida. Mas outras culturas veem aquilo ali como um portal para um outro mundo, mundo mágico, inclusive com gnomos e tudo. Tem pessoas que acreditavam que se você achasse, né, o final do arco-íris, você conseguiria um pote de ouro, né? Então tem muitas lendas, inclusive de criaturas que poderiam passar de lá para cá como fadas, né? Tem muitas lendas. E aí, nesse outro vídeo, o cara achou o tal final do arco-íris, né? Para muitos vai decepcionar e para outros nem tanto, né? Vamos ver juntos aqui e me diga o que é que você acha. Final do arco-íris. Pois é, decepção para alguns, né, meus irmãos? E eu lembro que quando eu era pequeno, né, eu cheguei a ver em uma fazenda também, exatamente aí como no vídeo. Eu vi esse tal fim do arco-íris. Embora a gente sempre procurasse chegar perto e parece que se afastava mais, mas nesse dia eu consegui também. E não tinha ouro, né, nem levava para a terra do nunca, como algumas pessoas acreditavam. Inclusive o povo tinha muito medo de passar, né, atravessar esse brilho, porque achava que ia alguma coisa mágica acontecer, né? Mas não. Pelo menos comigo não aconteceu, né? Me diga você se você foi parar lá no País das Fadas. O que eu acho interessante é o próximo vídeo, onde uma montagem foi feita, né? Eu creio que foi uma montagem, tipo aquela usada no filme Rua Cloverfield. Se você não assistiu esse filme, é muito bom, né? Tem uma série de filmes onde mostra um gigante, né? Uma arma alienígena ou biológica, chama como você quiser, atacando as cidades, destruindo, o exército ali combatendo e as pessoas tentando fugir sem entender nada. É muito interessante a temática do filme Rua Cloverfield, né? Pelo menos os primeiros. E eu acredito que foi usado ali um tipo de efeito especial do mesmo tipo, certo? Claro que com menos recursos, evidentemente. Mas a minha preocupação em ter trazido esse vídeo aqui é porque a gente já ouviu falar há muito tempo atrás sobre o projeto Blue Beam, né? E quanto estava sendo investido para trazer à realidade esse tal projeto, né? Um projeto que simplesmente se tratava de exibir nos céus, né, imagem de falsos ídolos e convencer as pessoas de certas ideias, ou seja, dar um poder de manipulação e controle ao sistema jamais sonhado antes, né? E mesmo a gente sabendo que as imagens, né, são montagens e tal, você deve concordar comigo, meu irmão, como é pesado, né? Como isso tem um poder assim de impactar a nossa mente. Isso você assistindo um simples vídeo com baixa resolução. Agora eu vou lhe perguntar, imagine essas cenas que você vai ver agora, você mesmo vendo isso, né, em um sítio, quando você estivesse em uma chácara, em um lugar mais isolado, e você sozinho ali, de repente começasse a ver essas cenas aqui. É ou não é impressionante, família? Mesmo a gente sabendo, não, isso é efeito especial, né? É feito em computador. Mas o fato é, e isso é dito por especialistas do assunto, né, da mente, psiquiatras, psicólogos, eles dizem que a nossa mente, quando a gente está concentrado assistindo um filme, uma série, mesmo que seja um anime, né, um desenhado ali, a nossa mente entende aquilo ali tudo naquele momento como realidade. Embora a nossa consciência, né, o nosso ser consciente que raciocina, saiba, não, eu estou assistindo um anime, isso não é realidade, as pessoas não podem voar, e etc, etc. A sua mente, na hora que está ali, o seu subconsciente está pegando aquilo ali como realidade. Tudo como realidade. Então você vê que choca. A prova disso, muitas vezes, é que pessoas chegam a chorar quando aquele personagem falece, ou ficam preocupadas com ele machucado ali, mesmo sabendo que são atores pagos e estão encenando ali, inclusive em ambientes muito seguros. Mas mesmo assim, na hora que a gente está assistindo, embora a gente saiba dessas informações e tenha certeza que é realidade, ainda assim a gente é impactado com as imagens. Então agora imagine isso, e o sistema sabe disso,
acontecendo diante dos seus olhos. Em um momento que você está sozinho ou com poucos amigos ali, mais isolado, né, aparece uma coisa dessa e ela vai te convencer de outras crenças, e é esse o grande X da questão, e que o pessoal que começou a falar primeiro sobre o Blue Beam falava, né? Eles diziam exatamente isso, o sistema viria com essas coisas para unificar, né? O sentido seria esse, e cada um veria a sua própria crença, né, ali estampada. Por exemplo, o cara que acredita em Cristo veria Cristo, o cara que acredita em Buda veria Buda, o cara que estava lá na Índia queria ver, sei lá, Shiva, veria Shiva. Então, todos esses, né, iam mostrar que, olha, existe uma realidade, né? Nós todos estamos unidos e tal, e vamos unificar nisso aqui. Poderia ser alienígenas ou algo do tipo. Eu lembro até um amigo meu, um abraço forte para ele, e ele disse, olha, eu vi, né? Ele é evangélico, a família toda é evangélica, mas ele disse que viu um OVNI e passou a acreditar em OVNIs também. Ele não deixou a sua crença, né? Mas ele tem certeza porque viu, ele sabe o que viu. Ele disse que era uma nave de alta tecnologia, né? E eu acho que já pode ser os testes de drones, né, super avançados aparecendo aí, né, um teste ou outro, ou até mesmo o Blue Beam, né, eu não sei, né, mas muitas coisas avistadas estranhas são flagradas o tempo todo, né, o pessoal consegue, graças a justamente hoje todo mundo tem uma câmera, e se você olhar aí na internet tá cheio. É claro que tem muito fake no meio, e isso é o que atrapalha, esse é o grande problema. Por exemplo, muita gente pega uma imagem dessa, que a gente vê que é claramente uma montagem, né, mas coloca, olha, aconteceu mesmo, né, e acaba tirando credibilidade de outras imagens que são verdadeiras. A grande questão, e eu trouxe essa mão, né, que é interessante, a forma parece que ela abre uma dimensão, né, pega ali a vaca, mas a gente sabe que é montagem, né. Agora, isso acontecendo em um momento isolado e você mesmo enxergando, não vai mais ter quem te convença do contrário. Nem sob tortura você vai negar o que você viu e vai passar, né, a procurar coisas que expliquem por que, né, uma dimensão se abriu e de lá saiu uma mão, né? Então tem várias, inclusive, religiões que falam sobre essas coisas aqui, e a pessoa vai seguir por aquele caminho, né? Você vê, inclusive, artistas, meus irmãos, que seguiram Aleister Crowley porque eles eram do tipo de Tomé, né, que só acreditava vendo. Quando Cristo apareceu para ele, teve que aparecer, ele disse, agora eu acredito, porque eu estou vendo. E aí Cristo o repreendeu, dizendo, bem-aventurado aquele que crê sem ver. Por quê? Porque se você é do tipo que só acredita se ver, o sistema vai te dar isso. O maligno já faz isso. E aí é onde eu entro, né, o Aleister Crowley, por exemplo. Por que você via Beatles, você vê os astros do rock adorando aquele cara, né? Pessoas que normalmente não são ligadas à religião. Mas por que os caras passam a ser? Porque eles não acreditavam. Né? Eu só acredito se vê, então eles veem, as entidades aparecem, as entidades se apresentam, elas levitam coisas na frente da pessoa, fazem objetos aparecer, desaparecer, né? Inclusive coisas que você segura assim na sua mão e ele tira, some, né? É o ocultismo puro. Então o cara só acreditava se visse e ele vê, então ele passa a ser um devoto, na maioria dos casos passa até a ser um fanático, né? Um ativista mesmo daquela coisa ali, e passa a trabalhar para aquilo, né? Coloca em toda a sua obra porque ele viu, ele teve a prova, ele não tem mais dúvida, tem certeza. Então por isso que bem-aventurado é aquele que crê sem ver. E aí eu penso, né, se pessoas com intelecto maior, né, artistas e etc, pensadores, passam a se comportar assim, eu me pergunto, e o cidadão comum, né? E as pessoas, que muita gente fala que aqui no Brasil tem um QI muito baixo, né? Abaixo até de alguns animais, não vou nem citar aqui. Eu fico pensando, qual seria o efeito na sociedade, né, se realmente essa tecnologia chegar a ser usada pelo sistema para convencer as pessoas de que certas entidades estão todas unidas, né? O estrago, família, seria enorme, gigantesco, não tenho dúvida disso, né? Até porque você vê diversas coisas que a gente já descobriu que tem mesmo, né? Área 51, que diziam que era mentira, as antenas do HAARP, e tantas, né, que acabam sendo provadas. Você vê outro também que se falava e se fala até hoje, né, vários, até Felipe Neto chegou a fazer vídeo disso. Essa teoria aí dos iluminados, sabe, aquela parada lá, daqueles caras, das 13 famílias. Aí, não, ele é da Bavária, e os caras nem existem mais. Aí você pergunta, como é que um grupo sem muita influência, como é que um grupo, né, que nem existe mais, conseguiu estampar a sua marca registrada, né, na principal moeda do mundo, né? Tudo começa com $1, ou seja, como é que pode uma coisa dessa, né? Os caras desapareceram, não tiveram grande influência, são uma teoria da conspiração, mas as estruturas, inclusive geométricas, estão espalhadas por aí, né, em diversas cidades, nas principais cidades do mundo, prédios, inclusive, também com essas homenagens, coruja aqui, coruja ali. E como é que é? Esses caras desapareceram, mas a influência continua até hoje, mesmo sem eles ter grande relevância, então não bate, né? Você vê que não bate. Tem muita coisa, meus irmãos, que simplesmente é omitida, né? Então eu vou encerrar por aqui. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu vou trazer mais, tá certo?
essas curiosidades, porque tem muita coisa estranha acontecendo nesse mundo, até porque eu acredito que esse é o início das dores e nós vamos ver ainda muitas coisas, meus nobres e queridos irmãos. Então deixa aí o seu comentário, eu agradeço demais a tua presença, fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue juntos. Fui!